Oi, eu sou a Júlia e esse é o Fala Direito Comigo. Você deve estar acompanhando que está rolando uma ação de cassação da chapa do presidente. Mas você sabe o que isso significa? Calma que eu vou te explicar, logo depois da vinheta. Primeiro a gente tem que entender que o processo de cassação não é igual ao processo de impeachment. E eu já fiz um vídeo falando sobre o processo de impeachment. Ô James, a gente consegue colocar aqui o link? Não? A gente não aprendeu a fazer isso ainda, mas você procura aí que já tem vídeo sobre impeachment. No processo de impeachment, a gente também entende que acontece a cassação da criatura. Mas como usa essa palavra um monte de coisa, as pessoas ficam confusas. Mas você não vai ficar mais. Existe na Constituição um comando que diz quando que uma pessoa pode ser eleita ou elegível. E a gente vai começar lendo esse artigo porque tudo começa aí. Vamos lá. O parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição diz o seguinte: Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerado a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. O Constituinte começou com outros casos porque a própria Constituição já diz quando a pessoa é elegível. Tipo, ela precisa ter mais de 18 anos e ser filiada a um partido. E em alguns casos, quando ela é inelegível. Tipo, se ela for analfabeta, ela não pode ser elegível. E aí tem essa lei complementar que vai aumentar o rol dessas inelegibilidades. Tá, você já sabe que existe uma lei, mas na Constituição ainda tem uma coisa muito importante e eu quero ler antes de qualquer coisa. O parágrafo 10º do artigo 14 da Constituição é super importante, olha só. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Bom, diferente do impeachment, aqui a gente tem algumas opções que impedem que o candidato assuma o cargo. Então, na Constituição, a gente tem a ação de impugnação de mandado eleitoral e naquela lei, a lei complementar, que é a 64 de 1990, que foi alterada pela Lei 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa, super importante, a gente tem a ação de investigação judicial eleitoral. Tanto a AIME quanto a AIGE, que são as siglas dessas ações, são muito importantes para manter a lisura do processo eleitoral. Afinal, é assim que a gente pratica a maior liberdade democrática, através do voto. O afastamento do político condenado através de uma dessas ações é uma verdadeira lição para a gente. Tanto que eu chamo que essas ações, na verdade, têm o nome de Ai meu Deus e Ai Jesus. Piadinhas à parte, vamos lá entender como que essas duas ações funcionam. Bora lá! Então, tanto a AIME quanto a AIGE serve para desconstituir mandatos eletivos obtidos de forma contrária às regras que regem o processo democrático de escolha, visando normalizar e legalizar as eleições. Elas possuem basicamente os mesmos requisitos, os mesmos procedimentos e as mesmas consequências, mas tem algumas peculiaridades. Eu vou começar te falando onde elas são diferentes e depois a gente chega onde elas são iguais. Vamos lá. A AIME, que está aqui na Constituição, diz que você precisa juntar algumas provas, tanto da corrupção quanto da fraude e do abuso econômico. E o abuso econômico é quando o candidato pira e ele manda santinho loucamente e ele usa da força financeira e da força de outras pessoas para se beneficiar. Então é envio de santinho, de camiseta, de bandeira, de um monte de coisa assim, mas de forma excessiva. E exemplos de fraude e corrupção, infelizmente, eu não preciso dar, porque a gente já sabe. Outro requisito da AIME é que ela deve ser apresentada em até 15 dias após a diplomação. Só que diplomação não significa posse, tá? E aí é isso, cheio de bregue-bregue esses negócios, mas tudo bem. Enfim, a diplomação acontece numa sessão solene algum tempo depois da confirmação dos resultados da urna. Na galera de 2018, por exemplo, o segundo turno foi no dia 28 de outubro e a diplomação da galera que ganhou foi 10 de dezembro. Então, é esse períodozinho ocorre a diplomação, que não é o dia da posse, que é no primeiro dia do ano seguinte da eleição.
Agora, a AIGE está prevista no artigo 22 da Lei de Inelegibilidade. E além de prever o abuso do poder econômico, ela também prevê o abuso do poder político e também a utilização indevida dos veículos ou meios de comunicação. Isso te parece atual? Bom, a AIGE pode ser ajuizada logo após o registro da candidatura do sujeito, ou seja, virou candidato, 1, 2, 3, vote em mim, pode ser réu na parada. E o último dia de propositura da ação é justamente o dia da diplomação, ou seja, onde acaba um, começa o outro. Na ação de impugnação ou na AIME, quem pode ser réu é o candidato que ganhou, porque você já entendeu que é depois da diplomação. Então, alguém já ganhou a eleição. E na AIGE, qualquer candidato pode ser investigado tendo ganhado ou não, desde que ele tenha se beneficiado no esquema. E nos casos onde tem o vice-candidato, que é o presidente, governadores, prefeitos e senadores, porque senador tem suplente, a gente entende que eles estão na mesma chapa, porque a chapa é una e indivisível. Então, se eu voto no presidente, eu voto necessariamente no seu vice, no governador é a mesma coisa, no prefeito é a mesma coisa e no senador é a mesma coisa. Então, isso é indivisível. Então, quando vai um, vai o outro. Diferente do processo de impeachment, aqui só pode ajuizar essa ação um candidato, um partido político, uma coligação de partidos e o Ministério Público Eleitoral. O candidato ele não precisa ter sido eleito para propor essa ação. Pode ser qualquer candidato com registro válido, mas eles têm que ter concorrido ao mesmo cargo. E fora isso, meu caro cidadão, você só senta e observa. As duas ações também partilham a competência para julgamento, que na Constituição já diz que é da Justiça Eleitoral. E aí, em cada esfera de poder, tem sua divisão. Então, no caso do município, quem julga é um juiz eleitoral, no caso do Estado, quem julga é o Tribunal Regional Eleitoral e no caso da União, quem julga é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, sobre o procedimento e o andamento das duas ações, cada uma tem um rito diferente que não vale muito a pena ficar te explicando. Mas fique sabendo que tem tudo. Provas, audiência, testemunha, o que tiver que ter. Diferente do impeachment, que é um processo judicial, então tem um trâmite completamente diferente. Mas o que acontece se essa ação for julgada procedente e o político afastado do seu cargo? O que acontece? A procedência dessas ações implicam na inegibilidade do candidato e do seu vice pelo prazo de 8 anos, contados a partir do ano em que foi eleito, e também na cassação do seu registro, e não mais sério que isso, também implicam na anulação das eleições. E agora uma coisa muito importante, se o político e seu vice foram cassados e as eleições foram anuladas, o que acontece? De acordo com o Código Eleitoral, quando ocorre uma nulidade em mais da metade dos votos, que é assim que a gente elege alguém com 50% mais um, o código diz que tem que ser feitas novas eleições no prazo de 20 a 40 dias. Novas eleições. Não há possibilidade do candidato que ficou em segundo lugar na eleição passada tomar posse dessa vez. O Código Eleitoral é claro, novas eleições. Não existem só essas medidas para embarrear ou impedir que algum candidato seja eleito, mas essas são as que eu considero mais importantes. Uma porque está escrita na Constituição e porque a outra é a mais usada. Bem como o processo de impeachment, e infelizmente essas ações são muito corriqueiras, são muito comuns, principalmente a ação de investigação judicial. Inclusive, a gente está esperando do TSE um posicionamento sobre as ações judiciais em face do presidente Bolsonaro. Eu acho que agora eu consegui te explicar um pouco mais do que está acontecendo no nosso Brasil atualmente. E agora que você já é um sabidão, você deve fazer o quê? Curtir o conhecimento, compartilhar o conhecimento, comentar sobre o conhecimento e se inscrever no canal para ter mais conhecimento. Obrigada a você que ficou aqui até o final do vídeo tentando entender um pouco melhor essa bagaça. Muito obrigada mesmo e até a semana que vem.